e eu prossigo justamente para falarmos a respeito da questão das DIRFs, não é? Mas antes de abordarmos esse assunto, apenas vou tecer um comentário breve a respeito de algo que eu acho interessante até nós olharmos aqui dentro do site da própria KCC. Eu vou compartilhar a tela com vocês, simplesmente para dar uma espiada, né? Porque eu sei que o pessoal questiona, e aí, não tem nada de novo, não aconteceu nada. Acontece eventualmente alguma coisa, mas nem tudo que acontece existe essa relevância a ponto de valer a pena fazer um plantão. Também vou falar sobre isso. Pois bem, como vocês já observam, já existe aqui o carregamento, né, da página não inicial, mas a página da KCC, e eu vou para Home. Sempre que você entrar no site da KCC, você irá, aqui está o endereço, ok? /telexfree, kccllc.net, /telexfree. Aí você cai diretamente no case number, aí tem um número aqui que identifica a empresa, tudo isso que vocês já conhecem, ok? Aqui, quem quiser acessar o site da corte, né, que está cuidando do caso da empresa, você pode acessar também o link aqui, enfim. E aí tem várias informações e tal, enfim, aí vai. Mas o que nos interessa aqui é Court Documents, ou seja, os documentos da corte, ou do tribunal, no nosso caso aqui, no Brasil. Vocês observam o último andamento aqui, conforme destaco. Vejam vocês, dia 11, sempre lembrando que nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu sei que a grande maioria sabe, mas vale a pena sempre repetir, que lá é invertido. Primeiro vem o mês, dia e depois ano, ok? É uma espécie de ordem crescente, né, que eles adotam, é uma questão cultural. Pois bem, isso não importa para nós. Então vocês observem que existe já o aceite, a ordem, né, ou a determinação judicial para que seja feito, ou seja acolhido, né, a petição, o acordo entre o TD Bank, como vocês veem aqui, tá, no próprio título, e também a Telex Free. No caso, representada nesse momento pela US Trust, que cuida dessa questão dos estates, como eles chamam, que seriam o ativo financeiro que existe da empresa, né? Em que está sofrendo as investigações, apurações, enfim. Existe todo um andamento. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui, abrir o documento, assim eu vou falando com mais detalhes a respeito disso. Então está aqui a ordem, e eu vou na última página já para demonstrar de pronto que já existe, como vocês podem ver aqui, onde eu passo o mouse aqui, ok? Já existe a assinatura, ok, do próprio juiz Melvin Hoffman, S. Hoffman, como vocês observam aqui. Então já foi acolhido, ele assinou isso dia 11 de dezembro, tá vendo? December 11 de 2014. Ou seja, ontem, tá certo? E foi executado de acordo, né, com as regras de postagem eletrônica, carregamento eletrônico, como algum preferir aí traduzir isso pouco importa agora. Mas foi já resolvida essa questão e aceita pelo juiz. Agora vamos voltar aqui, o que nos interessa, que existem vários bancos envolvidos, né, dentre eles, numa única petição é citado também o TD Bank, e aqui quem se manifesta, como vocês podem observar no final, é o TD Bank. Não é? Então, embora a petição seja, aspas, coletiva, né, como foi feito aqui, Bank of America, JP Morgan, como vocês observam aqui, olha só onde eu estou destacando, Wells Fargo, Santander, Oriental Bank, Digital Federal, Credit Union, enfim, Citizens Bank, Wells Fargo Bank, por aí vai. São vários documentos, né? E quem fez esse pedido foi Stephen Bidar, né? Devidamente apontado pela Trust, né? Como o gestor, digamos assim, de toda essa questão da Telex Free, né? Nessa luta da empresa para conseguir a reestruturação ou recuperação judicial, se fosse no Brasil, da empresa também lá, não é? Pois bem,
O que eu acho importante eu falar novamente é que quando eu li esse documento, ou um documento igual a esse, porque, como eu já disse, são vários bancos, e vocês observam aqui, mas cada banco vai se manifestando, fazendo o acordo, né? Por isso que isso aqui fala, ó, tá vendo, ó? Ordem de acordo que foi feito, né? A petição de acordo que foi feito entre o TD Bank, o Wells Fargo, todos os bancos fizeram esse acordo com uma espécie de acordo, né, de cavalheiros, digamos assim, para passar as informações que o Steven Bidar precisa. Pois bem, eu havia dito numa outra transmissão em que eu disse que o pessoal da empresa não tinha já de pronto, não é, concordado em não fornecer as informações pessoais, tá? Mas não é isso que tem aqui. Na verdade, o que existe dentro da ordem judicial, dentro da decisão, digamos, do despacho do juiz, vou falar assim algo voltado mais para a nossa justiça, para que a gente possa aí compreender. Então o juiz, né, ele concorda conforme o próprio pedido que foi feito dentro desse acordo, tá certo? Então o juiz ratifica os termos desse acordo. E um dos termos é que não haveria mais do que 7 dias, teria-se um prazo de 7 dias após a concessão dessa ordem, após a concessão desse pedido de acordo, digamos assim, entre a empresa, trustee, no caso, representada pela trustee, e o próprio banco, então teria um prazo de 7 dias, não mais do que 7 dias, né? Depois que entrar a partir da publicação dessa ordem, então foi desde ontem, né? Que o conselho de diretores dos devedores, eles deveriam, no futuro, notificar o conselho da trust, tá certo? Tá aqui, ó. Ou e do TD Bank, se caso houver alguma objeção na produção de documentos do TD Bank contendo suas informações financeiras pessoais. Então, vamos recapitular aqui. Eu acho que isso é importante, né? Isso é importante, é um detalhe que faz a diferença, a meu juízo. Um dos termos, dos vários termos de acordo que existe, não é? É que não fosse concedido não mais do que 7 dias após o vigor desse acordo, portanto começou esse acordo lá, eu não sei se começa a contar no dia seguinte, se é no mesmo dia, aí esses detalhes de como funciona nos Estados Unidos eu não sei. O que importa é nós entendermos exatamente o que significa o que está aqui. Então o conselho ou os próprios diretores da empresa, dos devedores, eles deveriam notificar se caso houver alguma objeção. Tanto notificar o conselho da Trust, quem são, né, melhor dizendo, é o Steven Bidar, né, que é um representante pessoal, individualmente, digamos assim, mas ele é funcionário de uma determinada empresa que foi contratada pelo governo americano, tá certo, para poder cuidar desse caso, e também os advogados envolvidos, as outras empresas envolvidas, que dão suporte a esse trabalho do Steven Bidar. Esse é o conselho da Trust, não é? E também o do TD Bank, se houver alguma objeção na produção desses documentos por parte do TD Bank, que vai conter as informações financeiras pessoais dos donos da empresa, que nesse caso seriam, imagino eu, que as pessoas envolvidas sejam o Carlos Vanzeller e também o James Merrill, e talvez os outros diretores financeiros, imagino eu que seja isso, não é? Então, sejam essas pessoas as envolvidas, ok? Então, isso aqui é um dos termos do acordo e foi concedido pelo juiz. Quer dizer o quê? Que se a empresa, né, através de seus advogados, não fizer nenhum tipo de objeção, e eu acredito que não devam fazer, não é? É o bom e velho quem não deve não teme. Então, a não ser que sejam informações pessoais que, por exemplo, sei lá, o cara foi num restaurante, ele não tem que prestar conta do que ele gastou, de o que ele comeu no restaurante. Isso pouco importa, não é relevante nesse caso, não é? Então, evidentemente, que salvo alguma questão em que os donos da empresa, através de seus advogados, entendam que aquela informação não deva ser tornada pública,
eles não vão oferecer nenhuma objeção para falar a respeito das movimentações pessoais financeiras que envolvem suas contas que tiveram nesses bancos aí. Então é isso. Acho que isso já não é nada relevante, que mude o curso, enfim, mas o fato que eu quero trazer é que as coisas estão andando lá nos Estados Unidos. Já vamos aproveitar que estamos aqui, que eu, sinceramente, eu ainda não olhei no TJC, eu acho que não deve ter nada, né? Já vou clicar aqui, vocês vão acompanhando aí ao vivo a mudança das telas e já a consulta que eu faço no Tribunal de Justiça do Acre, para vermos se existe algum processo, algum andamento, melhor dizendo. Eu entrei diretamente, não é aqui que eu quero entrar na página inicial, porque já está meio que automatizado aqui, ó, pessoal, com o número do processo, aquele velho andamento, aquele velho procedimento que todos já conhecemos. Aqui, está aqui o processo da ação civil pública, a identificação das partes e tal. Então, bom, como vocês percebem, o último andamento que aparece aqui para nós é justamente, existe a publicação do dia 5, ou seja, sexta-feira passada, que eu li ao vivo, que eu não tinha visto ainda, e de lá para cá, como vocês percebem, em uma semana, nada aconteceu. O último andamento está aqui, ó, 5/12/2014, sexta passada, uma certidão. Que certidão é de algum trabalho, alguma certificação, uma certidão por conta de algum andamento administrativo, melhor dizendo, entende? São coisas internas de andamento do próprio tribunal, que, a meu juízo, não me parece representar, até porque era uma decisão interlocutória, que já falamos disso, então acho que não tem nenhuma importância que vale a pena a gente ficar preocupado com isso, ok? Então, tá tudo aí, nada aconteceu no Acre, lembrando sempre que o prazo será para o dia, se não me falha a memória, 11 de fevereiro, que vai expirar o prazo para a entrega da famosa perícia feita pela Ernst Young, enfim, que eu já falei aqui que eu não boto tanta fé assim, e por aí vai, ok? Então, como vocês percebem, não existe nenhum andamento, nada ainda que nós possamos nos preocupar ou nos atentarmos nesse momento a respeito do andamento do processo lá no Acre, ok? Bom, falamos dos Estados Unidos, falamos do Acre, nenhum acontecimento relevante, como eu tenho respondido às pessoas aqui. Outra questão é que sempre me perguntam por onde anda o Carlos Costa, isso se repete, porque as pessoas não assistem, né, às transmissões anteriores, e aí elas vêm novamente com a mesma pergunta, porque o Carlos Costa sumiu. Eu tenho para mim que ele não sumiu, ele está na cidade dele, morando lá, enfim, como nós aguardando o andamento do processo. Aí alguns questionam, pô, mas ele deveria fazer um plantão, mas plantão do quê? Não há plantão, não há notícia, não há novidade, não há, todos já sabem, eu mesmo fiz uma transmissão extraordinária no dia 14 de outubro, que foi quando expirou o prazo para a entrega da perícia, informando que havia um novo pedido, já desde o dia 10, se não me falha a memória, de outubro, para que aquele prazo fosse aumentado, né? Pediram a dilação do prazo. Então, queriam que o prazo fosse dilatado por mais 120 dias. E eu dizia que provavelmente a juiz iria conceder, e concedeu, até por motivos óbvios, já expliquei isso na transmissão passada, se não me falha a memória, ou em uma dessas aí passadas, não muito distante, dizendo que ela não vai cercear a defesa ou o ataque, né, nem a defesa nem o ataque, por questões processuais, para não dar dor de cabeça para ela mesma no futuro, para que não use isso para alegar ou anular um julgamento que ela vai fazer daqui a pouco. Né, daqui a pouco, em fevereiro, que eu imagino, ou o máximo em março do ano que vem. Tá? Então, não há motivo nenhum para se entrar com um plantão, a não ser que surja, melhor dizendo, alguma notícia relevante em que o Carlos Costa julgue ser necessário vir a público e falar, mas não me parece, pelo menos em termos processuais, que eu consiga visualizar, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, não há absolutamente nada de novo a não ser aguardar esse prazo até fevereiro. Então, hipoteticamente, até fevereiro, ele não teria razão nenhuma para fazer nenhum tipo de plantão nesse sentido.
É claro que as pessoas querem satisfação, não sei exatamente do que, ok? Então eu entendo individualmente cada divulgador que acha que ele deva vir a público para falar alguma coisa. Eu não sei o que seria, falar o quê, né? Tecnicamente, não vejo absolutamente nada de relevante, né? Mesmo eu tenho as poucas informações que existem, os poucos andamentos processuais que existem, eu procuro vir esclarecer por um motivo, para que isso não se torne especulação equivocada, porque sempre tem um esperto, não é, aqueles, infelizmente, alguns aí que usam de má fé, pega uma determinada notícia, um determinado andamento, e joga uma esperança na rede, já dizendo, não, porque agora vai solucionar o mês que vem, e é mentira, não é? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Isso vai ainda se arrastar por um bom tempo lá, né? Acho que esse ano não teremos nenhum tipo. Você vê agora que foi concedida uma ordem, não é, desse acordo que teve com o TD Bank, ontem, e ainda tem que esperar esse prazo de 7 dias, aí o TD Bank vai jogar digamos, esses dados, essas informações, eu não sei em quanto tempo, talvez, dentro desse ano, quem sabe, aí serão analisados ainda. Então são cheques, não é problemas, né, mas existem cheques lá. Eu li a petição original do Steven Bidar, então ele diz que houve movimentações financeiras, teve cheque que foi cancelado, ele quer saber o motivo do cancelamento, por que esse cheque não foi pago. Né? Por que ele foi cancelado? Quero saber quais foram os motivos, porque as informações que chegaram até o Steven Bidar foram superficiais, ele não considerou essas informações satisfatórias. Então ele quer maiores esclarecimentos, por isso que ele pediu, porque ele tentou de maneira informal. Eu li a petição feita original pelo Steven Bidar, nos Estados Unidos, pedindo esse acordo que eu acabei de falar agora, que está lá na KCC, que foi concedido ontem. Ok? Então ele pediu as informações, vieram informações, ele considerou superficiais, não satisfez, por isso que ele pediu com uma ordem judicial que obrigasse os bancos. Aí o banco entrou em contato, tá, vamos fazer um acordo para andar mais rápido, para não criar discussão, e saiu esse acordo aí, que vocês já viram. Tá? Então assim, aí vai fornecer esses documentos, ele vai analisar com a equipe dele. Vocês acham que vão sair uma decisão americana? Não vai. Então não se deixe enganar por essas questões, né, de que vai sair uma decisão agora, tá? Não vai sair nenhuma decisão. Bom, quero deixar aberto aqui, antes de entrar no assunto da DIRF, que eu vou entrar exatamente agora. Bom, então vamos lá, a questão das DIRFs. Hoje eu procurei diretamente um especialista a respeito do assunto, para nós já pincelarmos isso e ter solução definitiva a respeito dessa questão das DIRFs, ok? Então, qual foram, melhor dizendo, as minhas indagações para que nós pudéssemos dar, digamos, não digo solução, mas uma orientação, um caminho a seguir. Então, vamos pincelar o que acontece, que é um caso comum a todos. Pois bem, então existem pessoas, né, que receberam uma DIRF, que é aquela declaração de imposto de renda retido na fonte, aquele papel que a empresa, ou as empresas, né, isso não é só comum da Impact, todo mundo recebe essa DIRF, desde que tenha, evidentemente, imposto retido na fonte, e vem toda uma descrição do que a sua fonte pagadora te pagou, né, evidentemente, ao longo do ano, do exercício, de 2013 no caso, sempre, né, porque a gente está falando da declaração desse ano, que você faça referência ao ano passado, né, quando prestou serviço para a Impact, como divulgador. Pois bem, então você fez lá o seu trabalho, a empresa te remunerou de algumas formas, enfim, e você fez o seu saque, você teve renda. Não é? E aí o que a empresa fazia? No back-office, todos lembram, ela lançava um valor e descontava um determinado valor, sei lá, $100, 200, 500, eu não lembro agora, depende do desempenho de cada um, tinha gente que, né, recolhia uma pancada, né? Eu, infelizmente, não tive essa sorte, não é? Mas houve pessoas que realmente recolheram valores expressivos. Então, vinha essa declaração, melhor, vinha esse desconto no seu back-office. Aí, o que aconteceu? Sempre havia, todos se recordam, um descompasso, não é? Porque eles descontavam um determinado valor e ficava aquele saldo negativo, que até cobrir aquilo era terrível.
Não é? Então, por exemplo, vinha lá um desconto, vamos chutar $1.000, vai. Vamos fazer um número redondo para ficar fácil. $1.600, por exemplo, vamos imaginar. Só que quando a pessoa fazia o trabalho dela naquela conta, dependendo da conta que vinha esse desconto, estou te falando porque era meu caso. Então vinha lá aquele negativo, nossa, $1.600. Se não recebe crédito, ou crédito é muito pequeno, porque você não tem uma grande rede, por exemplo, não é naquele momento, então fica entrando somente os valores que vinham das recompras, não é? Que a empresa ainda fazia. E aí o que acontecia? Por mês ia entrando $400 naquela conta. Então você levava 4 meses para essa conta ficar normal, entre aspas, de novo. E aí isso para a empresa era muito ruim para a empresa. Por que, que era ruim? Porque a empresa, em tese, descontava um valor que não existia. Era um crédito que não existia. Não é? Então, em tese, aquele valor descontado era recolhido ao fisco brasileiro, correto? Ponto final. Está lá no back-office. Tá? Aí, quando chegou em junho, ela estabeleceu um novo regramento. Por essas questões, inclusive, não é? Se estabeleceu que o saque seria somente uma vez por mês, e conforme o último dígito, alguma coisa assim, não me lembro exatamente da regra, do seu CPF, você faria o seu pedido de saque uma única vez no mês, em determinada semana, em determinado dia, tinha alguma coisa nesse sentido, ok? Pois bem, aí veio o bloqueio. E essa mudança, né, aí vieram alguns falar, porque mudou, porque ia bloquear, não tem nada a ver, é uma bobagem. Essa mudança foi em função disso, porque isso estava dando muito problema, não é? Por causa dessa retenção de um valor que nem existia no back-office, causava esse drama, não é, de contas negativas, ok? E a empresa, em tese, tinha que bancar isso. Porque se o cara não tinha um saldo lá e ficava 1.600 negativo, a empresa tinha colocado o bolso dela, ficava aquele negativo lá e a empresa já recolhia aos cofres do fisco, ok? Pois bem, com essa mudança, nós iríamos começar a fazer os saques no começo de julho, todos lembram, e o que é de 2013, tá? Falo do exercício de 2013, que é o imposto de renda nosso relativo àquele período, do começo do que nós funcionamos, né, de janeiro, falando de 2013, de janeiro até junho, até o dia 21 de junho, que eram creditados valores na conta do seu back-office. Pois bem, quando chegou dia 21 de junho, bloqueou. Todo mundo ficou com o valor bloqueado lá de saldo. De saldo. Ou, a grande maioria ficou. Não sei se você recuperou ou não recuperou, isso não vem ao caso. Né? Mas, não teve esse recolhimento do mês de junho, não descontado no back-office. E se a empresa foi bloqueada, evidentemente que ela deixou de recolher esse valor também, porque foi tudo bloqueado. Não é? Então, o que deveria ser recolhido no mês de junho não foi. Não é? Agora, se... Aí vem a questão. Mas tem essa diferença. Será que a empresa recolheu? Eu imagino que sim. Porque esse era o propósito daquele desconto. Aí veio essa diferença e alguns argumentam, tá? Esse é o caso, que a empresa informou um valor a menor de recolhimento para o fisco. Porque o que acontece com a informação? Quando recolhe um valor que foi descontado do seu back-office, em tese isso gera uma guia vinculada ao seu CPF. Né? Eu não sei se essa guia coletiva e vai todos os nomes e é uma guia única, tem lá, sei lá, 20 milhões, vamos imaginar isso que foi isso naquele mês, não sei. Aí ela recolhe 20 milhões e elenca individualmente através de uma planilha o seu CPF com o valor que corresponde ao seu recolhimento. É o que eu imagino que seja, não é? Não imagino que se faça uma guia, uma DIRF para cada pessoa, não sei. Esse procedimento administrativo nem me interessa, nem a nós. O que interessa é, foi ou não recolhido? Bom, diante do fato que muitas pessoas prestaram devidamente, e como deve ser feito mesmo, a sua declaração de imposto de renda, e veio com essa diferença, aí criou esse problema. Por quê? Porque imediatamente o fisco se manifesta da seguinte forma: olha, dentro dos nossos sistemas, não é isso que está declarado. A empresa alega que você foi recolhido em seu favor, né, R$ 400, por exemplo. E, na verdade, e que você recebeu um valor X, logo o seu imposto é 1.600 e não 400.
não é? Então, em tese, você deve, entre aspas, pessoal, não estou dizendo que deve, apenas estou colocando que essa diferença gera esse problema de que cria uma dívida com o fisco. Que se você ganhou um valor que corresponde a determinada, né, receita, e que você deveria recolher um imposto, e está ali, você foi informado que está tudo certo, e você declarou baseado nas informações que a empresa te deu, inclusive, não é? Olha, você fez correto, a culpa não é sua. Se existe uma dívida, porque a informação veio da empresa, não é? Então está tudo ok. Então, ok. Agora, se a empresa passou outra informação, é porque houve uma divergência. E isso já foi falado, que realmente houve com algumas, mas não foi um número grande de pessoas e tal. Mas o fato é que isso precisa ser resolvido. Eu entendo o lado de cada divulgador. Então nós precisamos partir para a solução, que é agora onde eu vou adentrar. Estou explicando o caso para que fique bem compreendido aí por que isso aconteceu. Bom, a maioria, não é, aconteceu exatamente isso. Recolheu um valor, a empresa forneceu uma DIRF de que o seu ganho foi X e o recolhimento Y. Só que para a Receita a informação foi diferente e sempre em seu desfavor. Nunca o contrário. Sempre em seu desfavor. Ou seja, foi declarado que você, conforme as informações que a empresa passou, que você deve para a Receita. Ok? Bom, como resolver? O primeiro passo foi saber o que aconteceu. E foi informado naquele plantão, né, que eu já expliquei aqui, eu não vou repetir, que eu fui até lá para buscar essa informação a pedido dos divulgadores e tal, aquela coisa toda. E eu descobri, fui informado, melhor dizendo, eu não descobri nada. Eu fui informado pelo próprio contador da empresa, que eu encontrei pessoalmente lá em Vila Velha, na própria casa do Carlos, nós conversamos e ele informou que devido à questão de mexerem no sistema, quando a Polícia Federal foi lá, pegou, houve toda aquela problemática. Até aí todos já sabem, porque eu já falei isso aqui. Mas quem não sabia, fica sabendo agora. E segundo ele, e isso causou grandes problemas com o próprio sistema da empresa, que fornece, é uma empresa grande do mercado, não é? Uma empresa grande do mercado que fornece o sistema para impactos. Tá? E não é uma empresa ligada a Telex Free, nem ligada a impactos. Uma empresa famosa do mercado que fornece serviços aí para grandes empresas do Brasil. Que fique claro isso, acho que isso também faz a diferença. Pois bem, que também está tentando ajudar a resolver isso, porque deu problema nos dados e tal. Bom, primeiro momento, disseram que ia ser resolvido em 2 semanas, naquela oportunidade, porque eu estive lá no começo do mês de setembro, então até o final do mês iria resolver. Aí veio até aquele plantão, né, junto com o contador que o Carlos fez. Então a data seria dia 30 de setembro. Aí, passados 10 dias depois de 30 de setembro, o problema persistia. Aí veio a informação que eles levariam pelo menos 60 dias para sanar. Bom, por volta do dia 10, 15, acho que foi dia 15, essa contagem deveria ser iniciada a partir de 15 de outubro, não é? Considerando o mês. Então, 15 de novembro e 15 de dezembro seria, ou será, a data final para resolver isso, conforme o prazo dado pelo contador. Hoje é dia 12, faltam 3 dias apenas. E algumas pessoas me procuram justamente para tentar resolver isso. E qual foi minha proposta? Eu vou tentar falar com o contador. Tentar. Ainda não obtive sucesso. Cheguei a ligar, ele não estava, estava muito ocupado, ficou de retornar e não obtive esse retorno, ok? O cara tem lá as atividades dele, não estou criticando nada, eu sei como é isso. Eu também, às vezes, estou trabalhando, a pessoa pede o contato naquele dia, aí cai no esquecimento. Então eu vou voltar novamente a essa carga para buscar informações adicionais para trazer para vocês. Não é? Eu não faço, vou reiterar quando eu digo aqui para os meus amigos divulgadores, e reitero, eu não faço parte, tá, nem da esfera societária e nem da esfera administrativa da empresa, executiva, da equipe de limpeza, do cafezinho, da recepção ou do suporte da empresa. Não tenho vínculo empregatício nenhum com a empresa, que fique claro. Entende? O meu objetivo aqui é só trazer informações para divulgador e esclarecer de maneira correta, sem me levar, digamos assim, né, pelas notícias da internet. Eu não busco
as informações, a não ser essas, né? O documento direto da corte, ok, aí a gente vai pela internet. Mas não é notícias de site, blog, nada disso, tá? Minhas fontes definitivamente não são essas. Pois bem, então, essa correção deveria, ou deve vir, até o dia 15. Agora, eu recebi hoje, isso é importante, eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, né? Porque é nome de divulgador, eu não posso fazer isso. Então tem que preservar, isso é questão de honra profissional na área que eu milito, né? O segredo e o sigilo das pessoas. Pois bem, a pessoa me reportou dizendo que recebeu, olha só, recebeu a correção da empresa e que o caso dela, que já era ruim, piorou. Veja vocês. Então, por quê? Não sei dizer por quê. Bom, o que eu recomendo? É que eu mexi o suco aqui agora. Vamos lá, garganta, senão fica difícil, né? Porque o que acontece, pessoal? O que você pode fazer para solucionar isso? Você que já recebeu, nós vamos dividir isso, ok? Vamos falar do primeiro do caso geral, que me parece ser a maioria. A pessoa está com uma restrição na Receita Federal, mas não é uma restrição no CPF, nada disso. É lá onde você depositou a sua declaração de imposto de renda, aparece acusa uma divergência. Minha secretária, aí eu posso falar, porque trabalha comigo, ela tem esse problema também. Ok? Ela tem essa divergência lá. Hoje nós acessamos e está lá a divergência. Tá? Por quê? Porque ela declarou conforme a DIRF, que recebeu por e-mail da empresa. Não é? E aí deu divergência. Ela também teria restituição. De 5 mil, parece. Entendeu? Ela foi melhor do que eu na Telex Free, por incrível que pareça. Muito melhor, aliás. Então, ela teria essa restituição. Não é? E ela não vai receber restituição. Mas a restituição advém da própria empresa nas condições de ganhos dela, ok? É particular de cada um, então não dá para comparar isso. Mas ela tem algo em comum. Tem essa restrição, essa divergência apontada. No entanto, ela não recebeu nenhuma notificação oficial da Receita via correio. Isso faz a diferença. Por quê? Porque até o momento, essa divergência, ela advém, além da própria diferença, pelo fato da empresa estar sendo investigada nesse momento. Ela passa por uma auditoria dentro da Receita. Não é? Inclusive falei sobre um relatório que saiu da Receita semana passada, que é de chorar. Não vou repetir aqui, mas um relatório absolutamente amador a respeito da empresa, falando bobagens assim, inomináveis. No entanto, eles têm o poder nas mãos. É o poder de vida ou morte. Lamentavelmente, estamos nas mãos disso. Então, o que acontece, pessoal? Bom, o que fazer? Você que não recebeu nada da Receita, não dá para fazer nada. Mas eu tenho a minha restituição. Amigão, amiga, amigo divulgador. Esse problema que existe, ele bloqueou a sua possibilidade de receber a restituição. Essa restituição, certamente, vamos imaginar o seguinte, que você não tivesse nenhum ganho na Telex Free. Nenhum ganho. Que você não tivesse nenhuma retenção. Se ainda assim você teria direito à restituição, infelizmente, você não vai conseguir essa restituição enquanto não resolver essa questão. Agora, essa sua restituição, ela, como o caso da minha secretária, por isso que eu estou falando isso, ela advém das próprias condições da pessoa, não é? Que ela, pelos gastos, pelos lançamentos que teve, ela fez a declaração simplificada, que deu um valor de restituição para ela. Se advém daí essa restituição, ela não perdeu nada. Porque se ela não tivesse trabalhado na Telex Free, não tivesse tido o ganho que teve, enfim, ela não teria direito a nenhuma restituição. Muito provavelmente, nem declaração de imposto de renda ela faria, porque o valor dela não atinge anual a ponto de ter que declarar na Receita. Veja você. Então, no caso específico que estou falando da minha secretária, tanto faz. Ela vai ter que resolver a pendência, claro, é nisso que eu vou adentrar agora. Por enquanto, não há o que fazer. Ela precisa ser notificada para então oferecer uma defesa.
Aham, agora vem a parte importante. E você, meu amigo, minha amiga, que teria uma restituição e que não consegue ter essa restituição, eu lamento. Você não vai conseguir mesmo ter a restituição. Ok? Eu sei que isso é. Ai, que revolta, que raiva. Eu lamento. Esse é o fato. O fisco ele vai pelo caminho pior. Ele primeiro diz que você é culpado para provar a inocência, meu irmão. Ah, mas a empresa aconteceu. Já foi. Então vamos para a solução. Então tá. Quando você for notificado, quem foi agora? Vamos pegar o caso. Quando você for, ou quem foi notificado, você vai ter que se defender. Essa é a segunda informação que eu julgo importante. Como que você vai fazer essa defesa? Você tem dois caminhos. Primeiro, é contratar um contador que faça esse trabalho. E esse contador, esse especialista que eu consultei, ele faz esse trabalho. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que você tem que contratar ele, mas você terá, de alguma forma, para facilitar para você, buscar esse especialista. Quanto ele cobra, aí é individual de cada profissional. Ele me falou o valor dele, cada um tem o seu valor, ok? E aí você vai contestar na receita a informação que a empresa passou. Aham, agora vem a parte boa. Se você tem as informações e a documentação, tranquilize-se, porque você conseguirá resolver. Basta você ter as informações. E isso é um ponto sensível, porque muitos incorreram no engano, no erro, no equívoco, de não tirarem o extrato do back-office quando a empresa foi travada. Cansou-se de falar na internet, conselhos, de que era importante. A própria juíza em entrevistas falou isso, gente. Tira o extrato do seu back-office. É documento. Aquilo prova que os valores foram retidos. O segundo ponto é importante. O segundo ponto para contestar os ganhos que você pode ter, e isso não é difícil de se conseguir, você tinha uma conta em que você pedia esse crédito da Impactus, melhor dizendo. Não tinha? Todos tinham. Então, individualmente, o que você tem que ter? O que vai te ajudar a provar? Extratos do banco. Mas eu não tenho extrato daquela época. Ok, vai até a sua agência. Se você não tem mais conta, não importa. Vá, dirija-se até a sua agência e solicite os extratos do período de 2013, de janeiro até junho, que é o período que compreende em que você estava ativo, que você estava trabalhando, atuando dentro da Impactus. Tá certo? Então, lá naquela conta, pelas quais a Impactus tinha informação e te fazia o crédito mensalmente, ou uma vez ao mês, quando você pedia 2 vezes, né? Porque no começo era de 300 em 300 dólares, então existiam pessoas que tinham um determinado trabalho que semanalmente ela podia sacar toda semana, toda terça-feira ela sacava lá 500, 1.000, 2.000, sei lá, depende do desempenho de cada um. Não era o meu caso, mas eu sei que muitas pessoas toda semana tinham valores absurdos para sacarem, não é verdade? Então, pegue o seu extrato bancário e você conseguirá provar efetivamente e realmente os créditos que você teve. Se a empresa recolheu a menor, como alguns alegam, não sei se é, se não é, não estou aqui para, para dar essa certeza, repito, não faço parte do quadro societário, não sou da esfera administrativa, executiva, gerencial e de gestão da empresa. Essa informação quem tem é a empresa e o contador. Ok? Então, o que ocorre? Você deve ter em mãos documentos probatórios, documentos comprovatórios, documentos que sejam provas de aquele que valor foi descontado de você. E o seu extrato do back-office, nesse momento, ele vale ouro. Então, entre aspas, vou colocar dessa forma, você vai abrir uma disputa dentro da própria Receita Federal para poder sanear o seu problema. É só com a receita que você vai resolver, se caso, e tão somente se não for resolvido pelo contador da empresa. Ok? Se nessa correção que foi feita, aí falo aos divulgadores e às divulgadoras que me
falaram e disseram pelo Face, dizendo que piorou, o cara fez a retificação, ficou pior, ele declarou que recolheu menos ainda. Ora, agora o seu extrato do Face, o seu back-office, perdão, é a prova que você precisa, e aí você precisará apresentar isso na Receita Federal. E aí isso vale como prova. E você transferirá em tese, isso vai ser debatido, ok? Transferirá em tese esse ônus, né? Haverá uma inversão, e aí a empresa será notificada, vai ter que prestar esclarecimento. Em relação ao Zé das Couves, você declarou que ele ganhou 50 mil, não é? E recolheu R$ 1.000. Não sei quanto que é, mas imagino eu, vai. Ele deveria recolher 5 mil, só que para ele você diz que recolheu 5 mil, então a diferença é 4 mil. E olha só, ele apresentou uma prova de que você, empresa, descontou 5 mil dele. Ok? Então aí já é uma questão que vai se desloca de você, vai para a empresa de volta e ela vai prestar os esclarecimentos do que aconteceu, ou ainda vai apresentar aquela guia que ela ainda não tinha achado. Não, realmente, está aqui o documento, eu recolhi, mas nessa coisa da Polícia Federal, porque a Polícia Federal levou toda a documentação, gente. Esse é o ponto. Então, se o cara tinha a guia papelada lá da empresa, os caras meteram a mão assim debaixo do braço, ó, é nós. Só faltou eles falarem isso. E levou embora. Prejudicou muita gente, eu reconheço. Mas eu sei que isso para vocês é ruim, mas eles ficaram nessa situação também. Então nós vamos. É estranho isso, tem que ter paciência. Eu sei que muitos. O que eu preciso dizer, que eu acho que é importante, pessoal, que eu sei que o nosso nome é sagrado, puxa, eu nunca tive nenhum problema, eu também não, sabe? Problema com a receita, com problema de declaração de imposto de renda, por causa disso, daquilo. Ok, eu compreendo isso. Mas não há motivo para vocês ficarem preocupados com isso. Nesse sentido, o fato de aparecer lá aquela restrição. Ok, a questão cultural, entendo isso também, eu jamais na minha vida fiz isso, lamento. Esse problema que você jamais teve na sua vida, nesse momento terá que ser enfrentado. É uma experiência mais negativa, é verdade, mas está feito. Se valesse a pena nós praguejarmos, enfim, ok, desabafem, ok, sem problema nenhum. Mas mais do que isso, meu amigo, minha amiga divulgadora, passem para a solução. Efetivamente, resolvam. E as formas são essas. Primeiro, aguardem um comunicado oficial à carta. Quem recebeu, pessoas me reportaram, olha, eu recebi a carta da Receita, escaneei, porque foi o pedido do contador que esses casos seriam priorizados. Eu escaneei, mandei lá para a empresa, no gilberto@controltech.com.br, acho que é isso. O outro é contato@telexfree.com, acho que é alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. Então, eu enviei e eles não me responderam. E também não arrumaram o caso. Se o contador retificar isso efetivamente junto à Receita Federal, o seu problema é anulado. Acabou. Vamos imaginar você que me assiste, que você tem uma restituição, ok? Que esse é o grande caso, né? Quem que não quer uma restituição? Eu também. Não é? Eu entendo isso. Então lá a pessoa tem uma restituição. Perfeito. E agora está travado por conta disso. Se o contador entrar com os dados corretos, ou com os dados lá, se você não recolheu por alguma razão, ou paga a diferença e resolve de uma vez por todas, ou vai entrar nessa disputa. Você precisa da documentação. Quem não tiver essa documentação, não tiver como provar, vai ficar numa situação complicada. Não imagino como é, porque o site está bloqueado, não dá mais para tirar extrato. Não sei se uma medida judicial resolve. Não é? Você entrar na justiça pedindo esse extrato, não sei, pode ser uma alternativa. Não é? Mas aí entra advogado e não é barato. Tudo, olha, é necessário
dar uma pincelada do tamanho. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar R$ 500. Complicado. É uma situação que é terrível para quem vive. Por isso que eu sempre digo, não minimizo. Se tivesse 10 divulgadores nessa situação, para mim seria terrível tanto quanto se tem 10.000. Pouco importa. Porque, como eu sempre digo, o nosso calo sempre é pior que o câncer do vizinho. Tudo que é em nós mesmos dói muito mais em nós do que um problema do alheio. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo, ainda que seja uma pessoa, é que precisa resolver. Então tem pontos sensíveis aí. Você precisa juntar provas. Se você não as tiver, meu amigo, vai ficar com a dívida diante da Receita. Não há outra forma. E o contador pode solucionar isso desde que ele consiga documentos também. Olha, veja você como é complicado. Se a Polícia Federal levou tudo embora e os caras não têm mais acesso, como é que você faz? Ah, mas tem que ter. Ok, tem que ter, mas o cara não tem mais. Ele não tem o poder de chegar lá na polícia, ó, acaba que sim quer, porque existe um processo crime instaurado lá no Espírito Santo, que é aquela Operação Orion, como todos sabem. Levaram tudo. E num momento crucial. Pois é isso. Então vejam vocês como isso é complexo. É complexo.